como a gente reage quando a gente está diante de uma doença. A gente vai falar do tema pandemia e sobre essa parada que aconteceu no mundo, né? E aí a gente vai olhar assim, o quanto foi parada e o quanto é movimento. E o que, a partir dessa parada, iniciou-se de movimentos em nós. Não os movimentos só físicos e externos, mas todos os movimentos internos, que foram, acho que, os maiores de todo esse período. Então, antes de a gente falar de pandemia, eu queria falar um pouquinho sobre as doenças em geral. Quando a gente fica doente, então hoje, se eu fico doente, se você está doente ou ficou doente, vamos por enquanto deixar a pandemia um pouquinho para depois. Vamos falar um pouco como a gente reage quando a gente está diante de uma doença. Quando a gente fica doente, geralmente a gente está trabalhando muito, está na correria do dia a dia e às vezes mal tem tempo de ir no médico, mal tem tempo de olhar para si mesma. Às vezes a gente fica muito voltada para esse coletivo, para a atividade do dia a dia e nem percebe alguns sintomas se instalando na gente. E as doenças, elas vão dando sinais e o corpo da gente vai anunciando e a gente deixa aquilo seguir como se não existisse. Então as doenças, elas vão vindo e a gente não para. Não, depois eu vejo, eu estou com uma dor aqui, mas eu não vou ver isso agora porque eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que fazer isso, eu estou estudando, não dá tempo, e a gente acaba andando num movimento e o nosso corpo vai dando sinais. Então, quando a gente fica doente, aí a gente faz o quê? Normalmente, né? Normalmente a gente reclama. A gente vai e fala, por que essa doença agora? Por que eu fui ficar doente? E se é uma doença mais importante, assim, mais desafiadora, muitas pessoas falam até nomes feios, xingam a doença, né? Ou coisas assim bem ruins, né? E bem com uma energia muito negativa. Então o que a gente faz? Fica num lugar de olhar para a doença como um mal. E sempre a gente vê essa doença como algo mal. Claro que uma grande doença, ela traz um prejuízo para nós. Só que a gente tem que parar para olhar essa doença e falar assim, o que ela está querendo me dizer? E por que eu não parei antes? Por que eu não me observei? Meu corpo está dando sinais. E quando a gente fica doente, a gente percebe que aquele sintoma, que é a doença, ele já vem se manifestando, né, ao longo da vida. E a gente vai seguindo o barco e vai deixando a coisa acontecer, né? Então o que acontece? A gente quer se livrar da doença. Então você tem uma febre, vou tomar um antitérmico. Você tem uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico. E aí você começa já a entrar com uma série de medicações, porque o que você quer é se livrar daquilo. E aí assim, eu quero me livrar para continuar na minha caminhada e fazendo o que eu estou fazendo. E a gente trata aquela doença como algo muito negativo. Porque a gente só olha para a parte ruim dela, a parte que ela nos prejudica. Então a gente faz o quê? Nega essa doença, exclui essa doença. Quando a gente fala em pensamento sistêmico e a gente julga, né, algo como ruim, a gente está excluindo aquilo do nosso sistema, né? Então do nosso sistema físico, do nosso sistema emocional, sendo que uma doença vem e ela vem para colocar algo em movimento, algo novo em movimento, algo que a gente deixou travado, parado, e numa gaveta ali que a gente não quer olhar. Então o sintoma, que é a doença, vem justamente para colocar algo em movimento. Então a gente está falando das doenças corriqueiras, vamos dizer, as normais, as individuais, que é aquela que eu, Rosa, fiquei doente. A Cris ficou doente de resfriado semana passada. A Cleide, né, teve uma dor na coluna. Meu cunhado teve um problema no coração. Então cada um vai tendo a sua doença dentro do seu sistema e do seu, né, da sua vida. E quando a gente fica doente, então, ao invés de a gente julgar essa doença e querer excluir, querer arrancar ela da gente, por exemplo, né, se uma pessoa que tem câncer, muitos usam muito esse termo, quero tirar isso de mim, quero arrancar esse tumor, quero arrancar.
Então a gente olha sempre muito para isso como algo ruim que está ali e não deveria estar e a gente quer se desfazer dele. E muitas vezes a pessoa vai, faz uma cirurgia, faz alguma ação mais radical, mas continua no mesmo movimento doloroso da vida, o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de atitude, e a doença acaba o quê? Se apresentando de novo em algum momento. Então você tem uma dor de cabeça, você vai tomar um analgésico, daqui a pouco essa dor de cabeça, se você continuar fazendo as ações que levam àquela doença, ela vai voltar e vai aparecer de novo. Então, o que a gente tem que fazer quando tem uma doença? Eu coloquei aqui 4 ações, que é primeiro, eu paro. A gente para, simples. Fiquei doente, estou com febre, não consigo nem levantar da cama. O que você faz? Vai trabalhar? Não, você vai ligar lá para o seu chefe ou vai ligar para os seus clientes e vai dizer, não posso, estou doente. Aí você põe a culpa na doença, né? Mas assim, é uma forma de poder parar, porque muitas vezes a gente nem quer parar, nem se nega a parar. Então assim, a gente é obrigado a parar. Então quando a gente luta contra uma necessidade de rever algumas coisas, a vida nos para, né? Tem uma sabedoria na nossa vida, na nossa existência, que nos para. Então, quando eu fico doente, então o que eu faço? Eu paro, primeiro, acolho aquela doença, né, que a gente fala daquele aceitar ativo, e eu olho para onde ela olha. Ela veio e está me dando alguma informação. Então, eu vejo o que ela olha, eu estou negligenciando meu cuidado, eu tenho uma situação familiar que não está bem resolvida, eu julgo muito alguém. Então assim, o que aquele sintoma está me mostrando? Se você faz um exercício muito interiorizado, você consegue perceber quando você pensa na sua doença, quem é ela, sabe? Para onde ela está olhando, o que ela está querendo te mostrar. Então você começa a fazer o quê? Primeiro, a aceitar, a acolher. A partir do momento que você aceita ela e acolhe, aí você começa a ter ferramentas. Porque se eu estou só reclamando da doença, xingando, querendo tomar um analgésico e me livrar, é paliativo. Na hora que eu pego, olho para ela, vejo o que ela está querendo me contar, bate um papinho com ela, aí você vai começar a perceber, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que mudar ali. Então você vai fazer um movimento nessa parada. Então quando a gente fala da parada, da doença, é nos levando para um movimento de produtividade, de mais, de assertividade, né? E não aquele movimento desembestado do efeito manada que a gente vive no dia a dia, né? Então, a gente olhando para nós, para a nossa doença, e nesse pensamento de que assim, eu acolho o que eu tenho, é o que é e eu não tenho como mudar. Então se eu fiquei doente, ok, já estou. O que eu faço com isso então? Se eu quiser negar, só vai estar ruim, né? Só vou ficar nervosa, estressada. Então eu vou, acolho e vejo qual é a próxima ação. Eu tenho que dormir mais cedo? Eu tenho que tomar mais água? Eu tenho que parar de beber? Ou eu tenho que parar de trabalhar muito, parar de usar muito o computador, usar muito o celular? Então são os sintomas que vão se apresentando, às vezes por excessos e por uma série de coisas que a gente faz na vida. Então a gente falando da doença individual, sendo que nós somos um sistema que compõe o nosso corpo, das células, dos nossos órgãos, de nossa psique, de tudo que nos compõe, nós como indivíduos também somos um sistema. Aí quando a gente vai falar de pandemia, aí a gente fala, ok, se quando eu tenho uma doença eu tenho que olhar para onde ela olha e eu faço a minha parada, mesmo que seja obrigatória, porque fiquei doente ou tive que fazer uma cirurgia e não consigo mais trabalhar ou fazer alguma coisa, aí a gente pensa, ok, olho para a minha doença, eu resolvo e faço o movimento interno. Agora, quando eu falo de uma pandemia, assim como nós somos um pequeno sistema, o nosso planeta também é um sistema maior, um sistema mais amplo. E a gente já falou aqui sobre essa questão
do amplo, né? Que a gente faz parte de um sistema nosso corpo, fazemos parte de um sistema que é a nossa família, fazemos parte de um sistema que é a nossa cidade, estado, país, planeta, universo. Então, assim, você dando um olhar mais amplo ou mais restrito, você vai ter vários sistemas acontecendo. Então, assim como nós somos um sistema, o nosso planeta também é um sistema e nós somos apenas uma célula de algo maior. Para onde ele olha? Só que antes de olhar para onde ele olha, eu venho de novo para a mesma situação. Primeiro acolho, primeiro não vou reclamar dele, eu não vou dizer que é uma doença maldita, eu não vou dizer que ele é do mal, porque quando a gente faz isso, novamente estamos julgando, novamente estamos excluindo. Pertence ao nosso sistema, assim como todas as outras pandemias e todos os seres que habitam o nosso planeta estão dentro desse sistema planeta, da Terra. Então, eu tenho que primeiro olhar e incluir, como a gente já falou, de a gente incluir alguém no nosso sistema familiar. Enquanto eu não incluir e aceitar que ele está aí e é o que é, eu só vou sofrer e só vou lutar contra ele e criar algo que eu não posso, eu fico mais impotente. Da mesma forma que quando a gente fica doente individualmente, eu acolho a doença, olho para ela, ok, é o que é, não posso mudar, então eu faço algo com isso. Aí, a partir daí, eu começo a ter uma percepção de que eu posso fazer algo com isso. Então, é esse que eu quero chegar. Então, assim como eu posso fazer algo por mim quando eu fico doente individualmente, eu posso também fazer algo por mim quando o planeta está doente. E por que eu digo por mim? Porque primeiro eu tenho que olhar para mim, o que eu tenho que movimentar dentro de mim. Se eu sou uma célula desse grande sistema, a partir do momento que eu olho para mim e eu faço um movimento, as outras células também se movimentam dentro desse sistema. E a gente faz um trabalho que é individual. Ele é individual e coletivo, porque na medida que eu vou mexendo com aquela pecinha da engrenagem, todas as outras pecinhas vão se mexendo também. Quando a gente olha para o planeta e olha para esse amplo, que a gente está falando de pandemia, aí a gente pensa naquela questão, por exemplo, de um cardume, né? Quando você pega um cardume, sardinhas lá, que fazem aquele movimento dentro do mar, então aí vem a baleia para comer, elas... Aí se você olha no zoom out, né, no amplo, o que você vê? Você vê uma bola em movimento. É um borrão em movimento. Eu gosto até que a Clarice Píncola, no livro Mulheres que Dançam com Lobos, ela chama as atividades muito assim, coletivas de borrão de atividade. Então você vê, por exemplo, um cardume, ou se você vê um bando de pássaros, você olha no céu longe, você vê uma formação. Você vê, né, uma formação, tipo, é um triângulo, um vai na frente, aí revezam, enfim. Tem toda aquela formação que é do bando, né, de pássaros. Só que ali individualmente você tem uma célula, que é um pássaro que vai eventualmente tomar a frente, vai tomar mais vento, o outro depois reveza, enfim. Então tem um movimento acontecendo dentro daquele sistema e cada indivíduo está ali fazendo a sua ação individual. Só que cada elemento daquele que deixa de fazer ou faz diferente, ele afeta todo o sistema. Então, quando a gente olha para uma pandemia, a gente olha algo maior. Eu não vou mais olhar para mim sozinha, né? Assim, o que está acontecendo comigo? Não, é o que está acontecendo com o planeta Terra. O que está acontecendo? Por que esse vírus está? E o que a gente pode fazer com ele? Então, da mesma forma que a gente fez com a nossa doença individual, a gente vai fazer o quê? Vai parar, se não é porque a gente quer obrigatório, nós fomos obrigados a parar, saímos da rua, saímos do trabalho, viemos trabalhar em casa, viemos para dentro de casa, tivemos que parar, por algum momento teve o lock, a gente teve que
que ficar realmente dentro de casa, e aí a gente vai ficar em casa reclamando? Não. Porque isso vai adiantar alguma coisa? Não. Como diz São Francisco de Assis, né? Que ele fala, concedei-nos serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, né? Então a gente chegou no momento, eu não tenho o que fazer com isso, é fato, está acontecendo, eu aceito, eu acolho e faço o que for possível. Aí a Cleide está dizendo, a incerteza nos paralisa, justamente porque a gente tem uma arrogância, né, de achar que a gente tem alguma certeza, a gente tem aquele negócio que a gente chama aí, né, alguns chamam de livre-arbítrio e a gente chama de meu poder pessoal. Quanto poder pessoal eu tenho realmente? Então, às vezes eu consigo conduzir dentro de um estreito, né, dentro de alguma limitação que é minha, somente minha como indivíduo. Mas quando eu vou para o amplo, eu não tenho a certeza de nada, nem de mim e nem sequer o controle, né? Quando a gente justamente chega nesse momento que a gente fala, eu sou muito pequeno diante disso. Então a gente chega num lugar onde a gente tem que olhar para nosso tamanho, né? Assim, eu sou muito pequeno diante disso, tá? Então a gente para de novo, acolhe o que tem, que é o que veio, aí a gente olha para onde essa doença olha e faz algo com isso. Porque só a partir do momento que eu acolho, olho para aquilo, o que aquilo eu posso mudar, aí sim eu vou poder fazer algo com isso. Aí eu não fico, como é que se diz, impotente. Eu tenho a potência que me cabe dentro daquele sistema e dentro daquela situação. Então eu chamo aqui, por exemplo, da pausa em movimento. Então nós fomos obrigados a voltar para casa e a vir para esse mundo mais interno. E isso gerou o que para nós? Pensem aí, o que vocês tiveram com isso? O que veio, né, dessa pandemia? Então quando você vem, você fala, né, dos externos, por exemplo, a casa, você ficou mais em casa, começou a olhar mais para sua casa, aí fazer a própria comida, o que mais que vocês vão lembrando, vão pensando, né, que o que externo vocês tiveram que fazer, lavar a louça, que aí a faxineira não vinha, a empregada não vinha, aí ter cuidados, né, os cuidados que você nunca teve que ter, você passa a ter, higiene, cuidar mais da higiene, limpar a compra, fazer tudo aquilo que todo mundo fez, coisas que normalmente, algumas pessoas não faziam. Então a gente passa a parar por um lado, parou de um lockdown, mas cresceu, abriu um movimento enorme em outras questões. E aí sem falar das questões internas, assim, os sentimentos. Então pensa agora, o que sentimentos vocês tiveram dentro da pandemia? Medo? Angústia? Tristeza? Estresse? Coisas que muitas vezes a gente não olhava. Então, quando a gente é obrigado a parar e, de novo, olhamos para onde a doença olha, a gente começa a perceber o quê? Aquilo que a gente parou de olhar e que a gente precisa olhar. O El está falando, medo, perdi o emprego, me recoloquei. É isso aí, El, porque assim a gente olha sempre um fim como uma coisa muito ruim e muito fim, né? Só que às vezes aquilo é justamente a oportunidade de a gente olhar a vida de outra forma e ressignificar, mudar a atividade, fazer diferente. E a gente vai falar um pouquinho aqui para frente sobre os ganhos que a gente teve aqui nessa pandemia, né? Agora, falando do medo, especificamente, que eu acho que é um dos sintomas que a maioria das pessoas teve. A gente tem uma situação que é assim, quando a gente adoece, normalmente, e agora na pandemia mais ainda, justamente pelas incertezas, como a Cleide falou, o medo e o estresse,
eles são sentimentos que dispara no nosso organismo a criação de hormônios, né? De vários hormônios, como o cortisol e a adrenalina, que são hormônios que são os que nos salvam. São hormônios bons para quando a gente precisa lutar ou fugir. Dentro do nosso sistema até arcaico, assim, o nosso organismo reage gerando esses hormônios para que a gente, num estado de estresse, no estado de medo, de perigo, faça com que a gente lute ou a gente fuja. Então aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração e se você está numa situação que é de luta, por exemplo, o sangue vem mais para a parte superior do corpo, que é para dar força nos braços, nas mãos, para poder lutar. E o contrário, se você tiver uma situação que lutar não vai ajudar nada, você vai se ferrar, aí você tem que fugir, né? Aí o sangue vai para as pernas que começam a ficar mais oxigenadas ali para poder fazer, então, a fuga. Então, nas situações de medo, de estresse, esses hormônios eles vão fazendo o seu corpo reagir para te salvar, para te tirar daquilo. Quando a gente chega numa situação que eu não consigo nem fugir e nem lutar, que é aquela situação de impotência, vamos chamar assim, o nosso corpo paralisa. Mesmo numa situação normal, num assalto, numa situação do dia a dia, o seu corpo não consegue fazer nenhuma coisa nem outra e paralisa, entra em colapso. Então você desmaia, cai a pressão e ele então entra num estado de economizar energia, porque é uma tentativa de aquilo passar e aí beleza, acordei agora, ainda tenho aqui um sinal vital, posso continuar. Aí finge de morto e continua depois, que nem fazem alguns animais, né? Só que aí esse estado de aumento de cortisol, de adrenalina por muito tempo, ele é muito tóxico, né? Ele causa sequelas muito complicadas para o organismo. Gera muita toxina e derruba a imunidade. A gente fica com a imunidade mais baixa. E se eu estou numa situação que ela está me causando mais estresse e mais possibilidade, entra num ciclo vicioso de eu entrar numa chance de ficar mais doente, porque estou com medo, porque minhas células vão ficar reagindo, meu organismo liberando cortisol e adrenalina para eu poder me recuperar, eu vou estar gerando mais estresse, caindo mais a imunidade e mais chance de ficar doente. Então a gente pode reparar, passa num estresse muito grande, depois se acaba adoecendo, pegando resfriado e tal, a partir de um evento muito traumático, muito grande. Agora, numa pandemia que é longo, o que a gente vai fazer com isso? Então, olhando por enquanto só dentro das questões de ordem prática. Então, como é que eu vou resolver isso? Volta lá, primeiro, aceitar, acolher, fazer o que é possível dentro daquilo para melhorar esse estresse, essa sensação de impotência, essa ansiedade, uma yoga, uma meditação, coisas que a gente pode fazer em casa, né? Exercício físico, que também você consegue fazer pela internet. Isso quem está em casa, né? Porque tem pessoas que têm que estar na rua. Trabalhos manuais, uma pintura, um desenho, um crochê, tricô, uma costura. Qualquer coisa que você se movimente com as mãos, que você vai ativar as partes do seu cérebro, da sua criatividade, da sua leveza e da sua criação. E aí te leva para um lugar de positivo demais. Atividades alegres. Então, o que a gente faz? Dá risada, né? Sim, pode ser até assim. A gente acorda de manhã, olha no espelho, mesmo que está um pouquinho deprimido. E, oi, Rosa, tudo bem? Nossa, como você está bonita! Nossa, coisa linda! E aí o seu cérebro vai e acompanha aquilo, suas células trabalham para aquilo. Então fazer atividades alegres, atividades boas, evitar notícias ruins, repetitivas. É muito importante a gente fazer essa percepção de que, ok, acolho, estou junto, é algo muito maior do que eu posso fazer de ação. Então, que ação que eu faço como célula desse sistema? As que estão ao meu alcance.
eu vou vou tentar ficar saudável, eu vou tentar não ir para a rua e prejudicar outros, eu vou tentar não ficar doente para não ocupar o médico que está tratando de quem está doente. Então, são ações que normalmente a gente acha que são poucas. A gente acha que são poucas, aí a gente pega e fala, ah, não, mas tem gente que está indo para comunidades carentes, levando alimento. Assim, as pessoas, cada uma, estão no seu destino e na sua função. E a gente não tem que ter culpa de não estar fazendo mais. Porque se eu me cuidar, se eu estiver fazendo a parte que me cabe dentro do meu sistema interno, eu como indivíduo, eu estou trabalhando para o sistema. Estou trabalhando para que tudo melhore, que a gente consiga passar por isso de uma forma boa. Então aí se a gente agora for olhar um pouquinho na visão sistêmica, né? Porque até agora eu estava falando dos movimentos normais que a vida nos mostra. Então quando eu olho para o vírus e dentro da visão sistêmica, o vírus pertence. Então é a lei do pertencimento. Então ele pertence, ele faz parte do sistema, então eu não posso querer excluí-lo. Tudo que eu tento excluir, eu vou dar mais força. Então o vírus pertence, primeira questão. Aí eu sou muito pequeno diante disso. Então se eu querer lutar contra isso, ou ficar esbravejando contra isso, é sair do lugar. Então quando eu saio do meu lugar, lembra que eu já falei? A nossa malinha de ferramentas fica longe da gente, a gente não tem recursos e a gente não consegue ficar saudável. Então, assim, olhar para isso, sim, eu sou muito pequeno. Assim como a gente olha para os nossos pais e não tenta ficar querendo corrigir nossos pais e ser maior que eles, porque eles chegaram antes, é grande e eu sou pequeno, a mesma coisa a gente olha para isso que está acontecendo. É algo muito maior que nós e que a gente tem que acolher e fazer dentro do nosso pedacinho o que é possível, sem culpa. Aí a gente vai pensar, mas e os que morreram? Né? E os que estão doentes? E os que estão sem trabalho, sem comida? A gente se entristece, né? Se comove com essas situações. Só que a gente tem que olhar o nosso limite da ajuda. Aquela história da ajuda, de novo, é a ordem da ajuda. Então, assim, o que eu posso fazer? Está dentro do meu alcance eu fazer algo por aquilo? Então, só que a gente tem que olhar que o outro tem o destino dele e que a gente não deve olhar e querer resolver o destino do outro. Então, assim, eu faço o que eu posso. E aí, dentro do que eu faço, talvez outros se espelhem, também outros achem que vale a pena. E só. Né? E a gente fica com o que a gente pode. A gente falando em pandemia. Se a gente for olhar para o passado, né? Para uma nossa ancestralidade, o mundo antigo viveu muito mais guerras, muito mais pandemias, doenças contagiosas. Olha quanta coisa o mundo já viveu em tempos passados, muito mais difíceis até, mais desafiadoras que essa. E o mundo sobreviveu. As gerações vieram e estão passando. Então, o que a gente olha? Que como veio desde muitas gerações atrás e o homem foi sobrevivendo, ele vai sobreviver provavelmente também a essa situação. E quando a gente vê tudo o que passou, se a gente pegar nossos avós, por exemplo, nossos bisavós, né, quem teve contato aí com os avós, e eles começarem a contar as histórias. Minha avó, por exemplo, contava que veio no navio, que levou não sei quanto tempo no navio, que teve lá as doenças do navio, que muita gente morreu quando veio de Portugal, e chegou aqui, trabalho duro, né? E era praticamente um trabalho escravo, sem ganho. Então aí a gente olha e fala, nossa, que dificuldades que eles passaram. E aí, assim, e nós chegamos até aqui, e nós chegamos a partir dessa força que veio de lá. Então, quando a gente olha hoje para a nossa pandemia, a gente se assusta, né? Porque na nossa geração a gente não viu nada assim, a gente se assusta e acha que é o fim do mundo, mas não é. A gente vai passar por isso, a gente perde pessoas queridas dentro do nosso sistema de amizades, de familiar.
É muito doloroso, sim, é um momento muito doloroso. A gente tem que ver então com isso que nós somos feitos de uma força que vem de situações muito mais difíceis. Então, quando chega aqui hoje no nosso lugar, aí a gente tem o que então? Apenas que agradecer. Então hoje a gente olha para essa pandemia e vai lidando com ela na medida que eu posso, com o que eu posso, e sabendo que o que eu estou fazendo serve para os outros, serve para todos. A gente faz parte de um sistema maior. E a gente não tem condição de salvar o outro. A gente não consegue salvar o outro. Então, se eu olho mesmo que um parente com perigo, correndo risco, aí aquilo me deixa apreensiva, então eu tenho que fazer o exercício de soltar e entregar. Eu não tenho como salvar. Então, assim, a gente tem que acolher o que o outro tem, o que ele tem que ser naquele momento, e eu sigo no que eu tenho que fazer e o que eu tenho que ser. Eu vou fazer 2 exercícios e gostaria, se vocês puderem estar presentes, pode ser útil, pode ser bacana para todo mundo. Então, o primeiro, além do que eu falei, de a gente fazer os trabalhos manuais, yoga, meditação, exercício físico, dar risada, assistir um filme alegre, fazer coisas que fazem o nosso sistema imune melhorar, ficar mais forte, tem uma coisa que eu aprendi assim e pratico, né? Tenho praticado sempre que eu consigo estar presente para isso, que é da gratidão, que a gente fala, parece uma coisa, um lugar comum e tal, mas a gratidão é um remédio poderoso que ativa nas nossas células um sentimento de que estamos bem e de que está tudo bem. Porque quando você agradece, normalmente é porque você está bem, porque algo bom aconteceu. Então, quando a gente pega no meio de um turbilhão e vai buscar o que teve de bom, é muito poderoso. É gratidão mesmo, né? Não é o agradecer de, obrigado, né? É assim, uma gratidão, e gratidão até pela doença que veio, que às vezes parece meio, né? Assim, falar que é possível alguém que está com uma doença importante ter gratidão, mas assim, a gratidão é uma forma poderosa de cura. Então, eu queria agora aqui que a gente parasse um pouquinho, se quiserem anotar, ou coloca aqui nos comentários, eu vou falar algumas coisas que me trouxeram e que eu tenho como gratidão da pandemia, e se vocês quiserem escrever aí também, as de vocês, coloca, porque assim é uma oração. Quando a gente fala o que a gente agradece, a gente se cura. Então é um primeiro exercício que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Então vamos escrever aí, que eu agradeço, o que a pandemia me trouxe de bom? Eu acolho, o vírus faz parte do nosso sistema, e o que eu aprendi nessa pandemia? Porque também, às vezes, a gente vê o outro sofrendo, por exemplo, alguém muito sofrido no hospital, a gente vê uma notícia ruim, sabe o que isso causa na gente? Uma culpa. A gente fica com culpa de ficar feliz. Então, assim, sendo que eu ficar feliz, eu estou ajudando o outro. Tira essa culpa, vamos sorrir, vamos fazer coisas alegres, fazer coisas boas, mesmo que a gente esteja muito sentido, muito consternado por ter alguém doente no hospital, por ter pessoas passando situações difíceis, né? A Paulinha está dizendo pelo tempo que eu ganhei, pelos conhecimentos que busquei, a Kátia, convivência familiar, pessoas que conheci. Exatamente, nós estamos aqui, por exemplo, num ambiente de pessoas que eu conheci. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, as minhas, né? Estar aqui nessa live. Quando a gente vai e percebe essa mudança que o mundo está tendo e essa situação, a gente se movimenta. Então é uma parada que gera movimento. O Glenn está falando ter empatia, né? Compaixão, paciência, que mais? Mais fortes do que imaginávamos, né, Ellen? Exatamente. A gente não conhece a nossa força. Paciência. Eu comecei a fazer atividade física, não fazia. Tem colegas minhas também que, além de ter atividade física juntas, a gente criou uma amizade, uma coisa assim que, sabe, é como se fosse amiga de infância já, que você vai levar para a vida toda, né? Então são coisas muito poderosas e que eu tenho muita gratidão.
Eu fiz vários cursos, fiz vários amigos, como eu estou citando aqui, cuidei mais da saúde, porque aí eu passei não só a olhar para a minha doença individual, mas para a minha doença coletiva. Como é que eu tenho que me preparar para ficar nessa situação que eu estou? Então ela me traz um momento de reflexão e de olhar mais para mim, o como eu posso melhorar a minha saúde, para que eu possa, quiçá, ajudar alguém, se for o caso, se for preciso. Mas primeiro eu tenho que estar forte. O Glenn está dizendo, aprendi a meditar. A Ana falou, aprendi a respeitar a decisão do outro. Muito importante, né, Ana? Essa é muito importante. A gente olhar para a decisão do outro e respeitar o tempo todo, porque aí a gente percebe que não é aquilo que a gente acha que deveria ser em tudo na vida, né? Respeitar o outro e a decisão do outro, porque o outro está vivendo o seu destino e fazendo o que ele tem que fazer, que a gente pode achar que é errado, mas a gente não tem a menor ideia do que é a vida dele e o que ele tem que fazer, né? Mais tempo para a minha interiorização, exatamente. Então, a gente falou aqui uma série de vantagens, de coisas boas, só que a gente tem culpa de achar que a pandemia trouxe algo de bom. E não, a pandemia trouxe muitas coisas boas e vai trazer muito mais. A gente só vai poder ter essa noção daqui a anos ou dezenas de anos, de tudo que a gente está recebendo dentro esse movimento, que essa doença, que esse sintoma nos traz. Então, como último exercício, agora, além da gratidão, eu queria fazer um tipo de meditação, uma interiorização, que eu quero passar por duas etapas, uma da gratidão e outra de a gente olhar para nós e nosso poder pessoal e de onde ele veio e como a gente segue na vida com ele. Então, quem quiser, faz aquelas respirações profundas, relaxa, fecha os olhos, respira. Aí a gente vai fazer o quê? Um pensamento de honrar e agradecer. Tentem ficar com os olhos fechados, que é uma forma de interiorizar e ficar presente para essas palavras e o que elas trazem para você, porque assim, às vezes uma palavra, ela vem e traz uma percepção. Então assim, honrar e agradecer. Agradecer lá atrás, pelas gerações antigas, pelo mundo antigo, pelas grandes pandemias e guerras que o mundo já teve, outras doenças tão ou mais contagiosas que essa, ou que talvez não tão contagiosas, mas que tinham menos recursos, né? E quantas pessoas morreram em tempos passados por uma série de catástrofes e problemas que estão além do nosso controle. Então pensem nessas gerações, nessas pessoas que morreram lá atrás. E a partir dessas mortes, trouxe muitos ensinamentos, porque toda situação muito difícil, ela traz muitos ensinamentos, né? Então o que veio para nós das gerações anteriores, que passaram por grandes desafios? Então agora, aqui na nossa era, em outras situações também desafiadoras, e os que estão morrendo agora, não só os que vieram de outras pandemias e de outras gerações, mas os que estão morrendo agora e os que ainda vão morrer, até que a gente finalize essa etapa. Então a gente agradece a esses profissionais da saúde, aos cientistas, às pessoas que estão trabalhando na rua. A gente só agradece. Agradece e pensa que força que essas pessoas têm, que força que elas nos mostram. Mas eu não vou ter culpa por isso. E eu agradeço por isso. Agradeço tudo que vem para mim de ganho a partir deles, né? E a partir de todos esses antepassados. Então, respiro profundamente e continuo num movimento de muito agradecimento.
muito agradecimento por todo o planeta, por todo o universo e por tudo que acontece. Aí eu respeito e agradeço pelo que posso fazer a partir disto, porque a partir deste movimento é que eu encontro, a partir dessa percepção e acolhimento, é que eu percebo o que eu posso fazer a partir daqui, com a oportunidade que eu estou tendo de ver. E assim a gente deixa cada um com o que é seu, sem culpa e sem julgamento. E especialmente sem culpa, porque muitas vezes a gente sente muita culpa com o destino do outro. Então, ainda nesse estado, eu quero que vocês mantenham essa concentração. E agora se imagine você num lugar muito amplo, ao ar livre, com um gramado muito grande, muito amplo. E você caminha nesse lugar. Aí ao longe, você percebe um movimento, muito longe. E é uma festa. Você percebe que é uma festa porque tem uma luz, tem música e um brilho muito intenso, uma luz branca. Aí você se aproxima um pouco e percebe aquele movimento e você se dá conta que quem está lá são os seus ancestrais, o seu. Todos eles, das gerações passadas, seus pais, seus avós, bisavós e todos que vieram antes e que tiveram tantos destinos tão difíceis e tão desafiadores. Então lá estão seus ancestrais. Nessa festa não tem tristeza. Eles estão felizes, estão muito felizes. Aí visualiza aquela música, aquela luz. Aí você fica mais atento e percebe que tem alguém saindo de lá, saindo do grupo e vindo em direção a você. E traz algo nas mãos. Você não sabe quem é, mas você sabe que é alguém da sua família que veio de longe. E essa pessoa vem em sua direção e vem com a firme propósito de te entregar algo. E isso que ela tem nas mãos é algo muito brilhante, muito luminoso. Parece uma coisa muito preciosa, porque essa pessoa traz com muito cuidado e muito feliz. Aí você simplesmente toma esse objeto nas suas duas mãos, carregando com todo cuidado da mesma forma que recebeu. Você faz uma grande referência a essa pessoa, que você não tem certeza quem é. Pode ser uma bisavó, uma tia, tetravó, alguém do seu sistema que você não lembra ou nunca viu. Mas você recebe esse presente, toma nas mãos e faz uma grande reverência. Aí essa pessoa começa a caminhar de volta para a festa e vai se distanciando e você fica ali, com aquele presente, com muito amor por aquele presente. Aí essa pessoa volta para o grupo, chega lá e de repente aquela luz vai se apagando, aquele som, aquela música vai diminuindo e você se vê ali, sozinho, mas com aquele presente nas mãos, que é muito grande, é muito poderoso. Você percebe que tem um poder. Aí você percebe que ganhou um presente que é muito grande.
e você vê o quanto você é importante, porque aquela pessoa trouxe esse presente que foi só para você, não foi para outro. Era só seu, só pertence a você. Então você toma esse presente, faz mais uma reverência de profunda gratidão por todos que vieram antes. Todos que vieram e que se foram antes. E sabendo que você está aqui porque ainda tem algo a fazer. Então você toma o presente e tudo que veio nele, toma no seu coração e segue na vida, sabendo que você importa e que muitos se alegram com a sua alegria, mesmo os que já foram ou os que estão indo. Ok. Muito bom. Vamos voltando. Se quiserem escrever alguma percepção, se tiveram alguma percepção da sua família, do quanto esse presente é poderoso e de como somos importantes nessa vida e quanta gratidão a gente deve ter. Então eu diria que nós não temos o direito de sermos felizes, nós temos o dever por todos eles. Todos aí? Muito bom. Então, a gente volta e segue na vida com muita honra, muita gratidão, acolhendo o que vem no nosso coração, tudo o que vem e do jeito que vem, e pegando tudo que é força, tudo que é bom, tudo que veio dos nossos ancestrais, tudo que está em nós e sabendo que a gente pode continuar feliz, alegre. Eu mostrei outro dia que eu coloquei ali, né? Precisa ser divertido, para eu lembrar sempre, né? Precisa ser divertido, porque já foi mais pesado lá para trás, né? Então, a gente vive com essa luz, a vida é muito iluminada. E a gente ficou doente esse ano, muitas pessoas tiveram suas doenças pessoais, e o nosso medo cada vez aumenta mais quando a gente vê um ente querido numa situação de perigo. Mas agora a gente faz isso, acolhe, faz o que é possível dentro do que a gente tem e segue em frente com alegria e com paz no coração, tá bom? Então, obrigada a todos, eu agradeço muito vocês estarem aqui, porque eu também só posso estar aqui porque vocês estão aqui me ouvindo. É muito melhor quando tem alguém ouvindo, né? Muito bom. Muito obrigada a todos, viu? Lembrou do sobrinho e a avó, né? É isso aí. A gente lembra com saudade, mas a gente fala, eu fico um pouquinho mais. Você foi no seu tempo e eu fico um pouquinho mais e vou fazer o melhor que eu posso com o que eu recebi. Saudade foi o que falou mais alto. Saudade. A gente olha para a saudade como um sintoma bom também, né? Quando a gente tem saudade é porque o outro está aqui. E a gente sabe que o outro está aqui. Então, se o outro está aqui, está tudo bem. Está sempre com a gente. Então, está sempre junto. Então, a saudade, ela é normal, mas em algum momento a gente vai também, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente vive com alegria e com a força toda que a gente tem. Com todas essas dificuldades e com a força que a dificuldade nos traz. Um beijo a todos, fiquem bem.